Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me escutando com clareza? Boa tarde, prof. Dá para ouvir sim. Ok. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Eu já vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Pelo que eu anotei aqui, faltou a gente complementar no nosso último encontro os últimos aspectos ali dos esporóforos de mixomicota, né? Tá, vamos relembrar o que a gente estava vendo na aula passada. Tá? A gente estava vendo a parte reprodutiva, né? O ciclo de vida, na verdade, de mixomicota, né? A gente viu aquele vídeo lá do plasmódio, que pulsava por sobre o substrato, caminhava, fazia fagocitose, depois chegava na fase de esporulação, onde ocorria a meiose, formação dos esporos sexuais. Se vocês lembrarem bem, o ciclo de vida de mixomicota é de alternância de gerações, meiose do tipo espórica. Tem uma fase somática 2N que corresponde ao plasmódio e uma outra fase somática N que corresponde às mixoamebas. A fase plasmodial é a mais importante, a preponderante, né, a que a gente vai encontrar na natureza, e ela que dá origem, então, à fase reprodutiva sexuada, que são os esporóforos. Faltou a gente falar, pessoal, de maneira breve, sobre a diversidade de esporóforos. Depois eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês, né, a partir do site ali do Tall Web, da Árvore da Vida, e por último eu vou falar de uma espécie de mixomicota que é utilizada como modelo biológico. Modelo biológico, na verdade, é um modelo de crescimento, tá? E ela é utilizada porque o plasmódio dela é muito curioso, que ela consegue meio que resolver problemas, resolver labirintos, na verdade. Sempre consegue encontrar o caminho mais curto em labirintos. É aquela fase plasmodial lá, amarelada. É o Physarum polycephalum, o nome da espécie. Então aí a gente encerra a parte de pseudofungos, né? Então já vimos os dois grandes grupos, digamos assim, de falsos fungos, os pseudofungos heteroconta, o principal grupo lá era a Oomycota, e aqui os pseudofungos amebozoa, que o principal grupo corresponde então aos mixomicetos. Tá? A gente encerra e já começamos hoje a falar de fungos verdadeiros, ok? A gente já começa a falar da linhagem Eumycota, tá? A linhagem dos fungos verdadeiros. Deixa eu localizar só aqui onde está a apresentação, tá? A Amebozoa, vamos lembrar aqui, tá? Eu tinha parado exatamente aqui nesse slide, eu tinha mostrado deixa eu ocultar isso aqui. Eu tinha mostrado para vocês aquele vídeo, né? Eu mostrei as etapas do ciclo de vida lá no Jamboard, se vocês lembrarem, no quadro branco virtual. Então a gente já explorou bem esse ciclo de vida. Relembrando, né, pessoal? Ficou dúvida? Não tem problema, pode perguntar. Mas aqui a gente já esgotou, né, o nosso tempo de aula. Isso aqui, só se ficarem dúvidas aí vocês podem perguntar. O que faltou então, pessoal? Faltou a gente falar da diversidade morfológica dos esporângios, tá? Essa fase aqui, ó, a fase de esporulação sexuada. Lá dentro onde vai ocorrer a meiose dos núcleos 2N e consequentemente a geração dos esporos, que são haploides, né? Meiose espórica, a meiose dá origem aos esporos, portanto são esporos sexuais, ok? Então, essa fase, pessoal, aqui no Raven, né, tá escrito esporângio. Eu prefiro o termo esporóforo. Qual que é a diferença entre os dois termos, tá? Esporângio quer dizer uma estrutura onde internamente se diferenciam esporos. Não está errado. Mas o termo esporóforo, ele designa uma estrutura que porta os esporos, tá? Porque aqui a gente vai ver que, apesar da maturação ser interna, acaba que em algum momento os esporos são expostos. E também para diferenciar, pessoal, o esporângio, a gente utiliza muito em fases microscópicas de fungos verdadeiros, principalmente zigomicota, tá? A gente vai falar de esporângio lá em zigomicota. Então é uma estrutura microscópica, só para diferenciar.
Relembrando assim, ó, nenhum dos dois termos está incorreto, tá? Eu prefiro o termo esporóforo, mas vocês vão encontrar também na literatura o termo esporângio, tá? A minha preferência não influencia em nada. Então, pessoal, digamos assim, ó, eu classifiquei aqui os esporóforos em 3 categorias, tá? São as 3 categorias de esporóforo. A primeira categoria eu chamei de esporângio, tá? É uma das categorias aqui. O esporângio, parênteses, tá? Obviamente essa aula aqui é muito mais interessante na prática, tá? Encontramos com facilidade esporângios de mixomiceto na natureza. Tá? Então aqui no Parque do Ingá, no Horto Florestal, até mesmo na UEM é possível encontrar essa fase de esporulação. Então a gente tem material fixado na coleção, mas sempre que a gente vai a campo acaba encontrando também. Então o esporângio, pessoal, ele vai ter na verdade, tá, uma haste de sustentação, tá? Lembrando, ó, só para a gente relembrar, essa fase de esporângio, ou esporóforo, melhor dizendo, ela é oriunda da fase de plasmódio. Lembra do vídeo? O plasmódio inteiro se transforma no esporóforo. Então aqui no esporóforo, olha aqui, ó, a gente tem o resquício da fase ameboide, da fase plasmodial, e aqui toda a estrutura se transformando no esporóforo, que eu chamei aqui do tipo esporângio. O esporóforo do tipo esporângio vai ter um estipe, uma haste de sustentação, tá? Isso que caracteriza ele. Vocês podem ver aqui, ó. Todos esses esporóforos aqui têm um estipe. Ok? Uma haste de sustentação. Aqui nós temos fotografias. Aqui são vários esporóforos reunidos, ó, nessa e nessa imagem. E aqui nós temos um desenho, tá, de um esporóforo. Tá? São diversos gêneros que possuem esporóforos do tipo esporângio, que tem esse estipe. E aí esse estipe, claro, né, vai estar sustentando uma porção apical, que essa porção apical, pessoal, esse desenho aqui, ele é muito didático. Esse desenho aqui que tem esses esporóforos amarelos, tá? Essa porção apical, ela vai consistir no seguinte, ó, numa rede, não é uma rede de hifas, tá? Lembrando, esses fungos aqui não tem hifas, mas parecem hifas, né? Então essa rede aqui se chama, eu vou escrever para vocês aqui, ó, essa rede se chama capilício. Opa, capilício. Tá, o capilício é a rede que sustenta ou que porta os esporos. Tá, então aquela redinha ali, ó, o que é aquilo, pessoal? Não são hifas verdadeiras. É o que então? É o plasmódio modificado. Isso aqui é tudo plasmódio modificado que vai formar parede celular, vai formar uma estrutura filamentosa. Então essa estrutura filamentosa vai ficar toda enredada aqui. Essa rede que vai portar os esporos se chama capilício. Esse capilício, pessoal, se vocês observarem bem essa imagem aqui, ó, esse capilício está exposto. Mas antes dele estar exposto, ó, vocês estão vendo que na base aqui tem uma pequena membrana. Antes de estar exposto, ele estava exatamente como nessa imagem do lado aqui, ó. Não é a mesma espécie, né? Dá para ver, são cores diferentes. Eu estou falando da estrutura. Aqui o capilício não está exposto, ó. Ele está protegido por uma película. Essa película se chama perídio. Então, o que acontece aqui no esporóforo do tipo esporângio? A gente tem o estipe. E lá no ápice a gente tem um capilício envolto por um perídio. Em algum momento, esse perídio aqui, ele se rompe, pessoal. Expõe essa rede aqui ao vento, tá portando os esporos, eles não estão presos ali, eles estão simplesmente sendo portados, tá? Mas eles não estão conectados a nada. Eles foram formados, estão ali soltos naquela rede, né? Eles estão sendo portados por essa rede, mas o que eu quero dizer é que não tem nenhuma estrutura que deixe eles fisicamente presos. Então, o vento baixa aqui nessa rede, que é o capilício, leva os esporos para longe, cai, germina e dá origem às mixoamebas. O que eu estou mostrando aqui nessa imagem, ó, pessoal, essa imagem aqui é uma imagem de microscopia de uma porção ali do capilício.
O capilício, esse cordão, esses cordões do capilício aqui dos esporângios, não só nesse caso, tá? Mas nos próximos que a gente for ver também, que tiver o capilício, olha como ele é bonito, pessoal. Essa cor amarelada dele aqui é natural. A gente faz essa prática aqui também na prática, né, presencial. Tá? A gente pega um pedacinho desse capilício, coloca no microscópio, né, na solução adequada, só a solução, sem corante nenhum, dá uma macerada, ele espalha. E ele tem um padrão de espessamento da parede celular muito bonito, parece um cordão de ouro, né? Essa é a coloração natural de muitos capilícios. Alguns são mais escuros, outros são mais claros. Tá? Esse aqui tem uma cor bem chamativa, com esse padrão espiralado. Por que ele tem esse padrão espiralado? Né? Porque dependendo das condições de umidade, né, essa parede celular vai dar uma hidratada, então essa estrutura se expande ou se retrai, né? Facilitando a dispersão dos esporos. E existem diversos padrões de ornamentação da parede do capilício e dos esporos. Ó, pessoal, isso daqui é um esporo. Tá? Um esporo de uma outra espécie. Tá? Esse aqui corresponde a esse. Ó. É o gênero Trichia. Esse é o gênero Trichia. E esse gênero aqui, ó, esse é o detalhe desse gênero. Tá? Que é o gênero Stemonites. Tem aqui também Stemonites. Tá? E dá para ver aqui a beleza da ornamentação da parede celular desses esporos. Geralmente são esporos ornamentados, muito bonitos de serem vistos na microscopia eletrônica, na microscopia óptica. A gente faz essa prática presencialmente, ok? Então a gente tem esporóforos do tipo esporângio para observar e temos os outros tipos também. Tem mais dois tipos, pessoal. O tipo etálio. O etálio é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que são essas esferas, parecem essas bolinhas aqui, ó, dispostas por sobre o substrato. No que consiste o etálio, pessoal? O etálio, ele tem o perídio, ele tem aquela película externa, não tem estipe, não tem haste de sustentação e também não tem capilício, não tem aquela rede interna que sustenta os esporos. Do que ele consiste no que o etálio? O etálio, então, tem o perídio por fora, que é a película, e dentro, pessoal, é uma massa de esporos compactada. Milhões e milhões e milhões de esporos dentro de cada uma dessas esferas. Quando está maduro, o perídio se rompe, vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó. Essa massa de esporos é dispersada pelo vento. A gente tem esse material aqui também, tá? Ele é um material um tanto quanto delicado. Todo ano ele aparece. Quando ele é jovem, a gente encontra ele por sobre a madeira, assim, na natureza, aperta, sai um líquido viscoso. Mas é quando ele está jovem. É comum encontrar ele na fase de transição entre o plasmódio e o etálio, né? Formando essa fase de esporulação. Então, quando a gente aperta, ele não está maduro ainda, vai sair um líquido viscoso que é o protoplasma cheio de núcleos que estava sofrendo meiose, sem os esporos estarem diferenciados. Quando a gente encontra ele amadurecido, ele tem uma consistência. Quando o período está rompido, a gente encosta nele, ele tem um aspecto pulverulento, mas extremamente compactado. Parecem aquelas maquiagens, sabe? Aquela base que as pessoas passam no rosto. Tá? Tem aquele aspecto, até uma coloração parecida, uma coloração tendendo assim para o rosado. Então é comum a gente encontrar essa fase na natureza também, já com o perídio totalmente rompido. Às vezes é só uma manchinha na madeira que ficou ali do restante dos esporos que já foram todos dispersados. Tá? Então, claro, né, dependendo aí da etapa, a gente vai encontrar o etálio mais jovem, o etálio mais amadurecido. Eventualmente a gente encontra ele amadurecido sem ter rompido o perídio, ainda ele está perfeito, a gente rompe em laboratório, né, para observar como que é esse processo de dispersão dos esporos. Aqui, pessoal, tem etálios ó, de duas espécies distintas, ó, lado a lado. Tá? Uma espécie mais esbranquiçada e uma espécie um pouco mais castanha. Ok? Terceiro tipo, pessoal, é o plasmodiocarpo. O plasmodiocarpo, ele tem as mesmas estruturas lá do esporângio, do tipo esporângio, menos o estipe.
tá? Ele não tem o stipe. O plasmódio inteiro, ó, vocês estão vendo, olha só, a estrutura reticulada do plasmódio se mantém, o formato reticulado do plasmódio se mantém, e ele não muda muito de forma, na verdade ele vai sofrer, são as transformações ultraestruturais que vão tornar ele a estrutura reprodutiva. Então ele forma um perídio, ó, vocês estão vendo, ó, que tem uma película que está recobrindo aqui, ó, nessa imagem está restrito aqui ao canto, ó. Então tem perídio e tem capilício também. Tá? Não tem o stipe. Então, é o plasmódio que mantém a sua forma reticulada. Tá? A morfologia que é importante para a gente determinar que é um plasmódio carpo. Ó. Plasmódio, carpo é fruto, né? Um nome inadequado, mas é o que tem na literatura. Então, é uma estrutura reprodutiva que mantém a forma do plasmódio. Possui perídio e capilício. Ó. Aqui está a rede interna do capilício que porta os esporos. Então são esses os três tipos, pessoal. Esporângio, que é o mais completo, né? Tem stipe, perídio e capilício. Depois o etálio, que não tem nem o capilício, nem o stipe. E depois o plasmódio, e muda a forma, né? Fica arredondado. Depois o plasmodiocarpo, que mantém a forma do plasmódio e não tem o stipe. Tem perídio e capilício, ok? Essa rede interna aqui do capilício, muito parecida com aquela rede que a gente encontra lá do tipo esporângio, com o mesmo padrões de ornamentação muito bonitos também, padrões de ornamentação que chamam muito a atenção na microscopia. Tá? Temos, isso é mais raro encontrar, tá? Tem que inclusive avaliar, tinha uma coleção só disso aqui lá na parte didática da UEM. E claro, todo ano a gente vai usando, né, vai mostrando para os alunos, ela vai diminuindo. Então tem que ir atrás da natureza ver se encontrar mais. Tá? Não é tão difícil de encontrar, é mais raro, tá? Mas olhando com atenção a gente encontra na natureza. Dos três tipos, o mais comum é do tipo esporângio. Esse tem uma diversidade maior, encontramos mais. Né? Tem morfologias ali da parte apical captada, que ela vai ser arredondada, ela vai ser um pouco mais tubular, tem uma variação maior de cor. Os outros dois tipos são um pouco mais raros, ok? Pessoal, alguma dúvida aqui em relação ao que é o perídio, capilício, os três tipos de esporóforo que a gente encontra, tá? Claro, né? Muito mais interessante a gente ver isso no laboratório, né? Lá a gente consegue visualizar e também tentar buscar em campo, tá? Essas estruturas, logo começa a chover, elas vão começar a aparecer aqui na natureza. A gente espera que comece a chover, né? Pessoal, dúvidas, perguntas, algum questionamento aqui em relação aos tipos de esporóforo em mixomicota? Não, prof. Ok, tudo tranquilo? Tá, então é o seguinte, ó. O que eu queria mostrar para vocês aqui para encerrar? Vocês devem estar vendo a minha tela aqui, né? A minha página do Google Chrome, né? Tem 1 milhão de abas abertas, tá? É assim mesmo que eu trabalho. Mas deixa eu localizar aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, na página do Tree of Life, do projeto Árvore da Vida, quando a gente entra lá nos eucariotos, aparece esse layout aqui, ó, tá? E os grupos que a gente já viu, ó, Stramenopila, que tem aqui, ó, os mofos aquáticos. Já vimos, então, hoje estamos terminando Amebozoa e vamos começar hoje fungos. Quando a gente clica aqui em Amebozoa ou fungos, né, vai abrir a filogenia interna, tá? Eu vou abrir aqui a Amebozoa rapidamente, ó. Vai abrir a filogenia interna, né, com algumas características e bibliografia. E sempre aqui no canto, ó, pessoal, tem coleções. Então, por exemplo, ó, imagens e filmes de Amebozoa. Geral, né? Não tem só pseudofungos aqui. Tem vários outros organismos ameboides naturalmente. Mas a grande maioria das imagens que a gente tem aqui no projeto Árvore da Vida são imagens a minha internet está bem lenta, tá? São imagens de mixomicota. Então, por exemplo, aqui, ó, aquela fase de resistência de esclerócio da fuligo,
tá? Fuligo septica, que é esse... Sabe como que é o nome popular desse fungo aqui em inglês, pessoal? Tá? Eu fui procurar informações sobre ele e as páginas estão assim, ó. A tradução é fungo vômito de cachorro. É o que tá lá, porque essa fase é aquela fase de resistência, que é a fase que o plasmódio se transforma no esclerócio, fase de resistência que é reversível, né? E quase que infinitas vezes. Tá? Isso, pessoal, que é muito comum surgir nos nossos jardins. Muito comum aparecer. Nunca traduzir. Tá. Então, ó, aqui tá vendo, tá um pouco mais estruturado, mas é a mesma estrutura. Tem um vídeo muito interessante, tá? Que eu acabei achando na sequência, depois da aula que eu dei para vocês, que é um outro time-lapse bem caseirão, tá? Mostrando 8 horas do movimento desse fuligo septica sobre um tronco. Muito, muito interessante o movimento de pulsação. Bem caseiro mesmo, pessoal, o vídeo, mas bem interessante. No final desse vídeo tem a formação do esclerócio, tá? Então, a formação do esclerócio aqui, tá? Eu vou passar esse vídeo para vocês. Depois, pessoal, vocês podem seguir vendo aqui, ó, a maioria das imagens, como eu falei, que aparecem aqui, são imagens, por exemplo, ó, vocês podem explorar melhor aqui essa parte das imagens de amebozoa. Isso é imagem de um esporóforo do tipo esporanjo. Olha que bonito ele é. Isso aqui, pessoal, é muito pequeno. Eu não sei se tem a escala aqui na imagem. Tá? Deveria ter em algum lugar aqui a escala. Mas independente, isso aqui, pessoal, deve ter uma altura de 1 ou 2 milímetros. É extremamente pequeno. Então, ó, estipe, porção apical, ainda com capilício, e lá dentro vai ter o perídeo. Olha só que bonito que dá o efeito da luz que incide aqui na superfície do capilício, desculpa, tá? Então, aqui a gente tem a incidência da luz aqui, tá? Não se rompeu ainda. Olha só que bonito que fica essa imagem. Temos outras imagens aqui, ó. Isso aqui é um outro tipo de esporanjo, tá? Esporóforo do tipo esporanjo. Olha só, o estipe é muito curtinho e essa porção apical aqui ela fica meio gelatinosa. Ela é meio gelatinosa. Então, na verdade, aqui a rede do capilício ela é bem fininha e ela fica com aspecto gelatinoso, não fica com aquele aspecto mais pulverulento como é no caso das outras espécies. E se você vai aparecer a imagem de umas pessoas aqui que são importantes, ó, tudo isso daqui, Eumicetozoa, é tudo Myxomicota também. Esse Leocarpus é Myxomicota e tem mais imagens que vocês podem explorar aqui para observarem estruturas de alguns outros amebozoa, mas principalmente, tá, dos mixomicetos, tá? Então tem imagens aqui no site da Árvore da Vida. E por último, pessoal, tá, para a gente encerrar aqui a parte de Myxomicota, tá? Importância ecológica e econômica. Na importância ecológica a gente já falou, eles são detritívoros, predadores de microestruturas, tá? Então, por exemplo, eles são importantes para controlar biologicamente populações de bactérias, populações de protozoários, né, de organismos unicelulares, e também participam do começo, olha pessoal, prestem atenção, eles participam do começo do processo de decomposição. Eles não são decompositores, eu falei isso lá na nossa aula inicial. O processo de ser detritívoro, tá? E isso é uma característica de alguns microinvertebrados também, de solo principalmente, tá? Essa questão de triturar ou de alguma maneira processar estruturas mortas que esses organismos fazem, no momento que eles estão fazendo fagocitose, eles não estão diferenciando se o que eles estão fagocitando é vivo ou morto. Se é vivo, eles estão predando, se é morto, eles estão sendo detritívoros. Eles vão processar aquilo internamente e o produto da sua digestão interna é uma seção de matéria orgânica morta mais fragmentada. Ora, se está mais fragmentada, ela tem uma superfície maior para a ação dos decompositores propriamente ditos. Essa primeira fase da decomposição, tá, é chamada de fragmentação ou trituração.
Tá? O nome mais a técnico mais adequado é fragmentação. A maioria dos fragmentadores são animais, microinvertebrados, mas esses fungos também fazem, esses pseudofungos no caso, fazem essa função também. Participam do início do processo de decomposição, mas não são decompositores, ok? Eles vão ser, no máximo, detritivos. E a importância econômica, digamos assim, pessoal, tá? Eles não têm espécies parasitas aqui, não tem espécies que são utilizadas para a produção de fármacos, tá? Não tem uma importância muito grande desse ponto de vista. Também não são utilizados, por exemplo, em biorremediação, que é um uso muito grande dos fungos verdadeiros e também de alguns pseudofungos heteroconta. Então, nesses dois grupos tem muita espécie parasita, que tem importância econômica negativa, e várias outras espécies, digamos, com importância econômica positiva. Mas, pessoal, tem essa espécie aqui, ó. Vou copiar para vocês o nome. Vou copiar aqui no chat. É o Physarum polycephalum, tá? Vocês jogarem esse nome. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu abri o Google e joguei lá, ó. Physarum polycephalum. Aí os resultados o primeiro resultado que aparece, ó, pessoal, esse nome aqui, o blob. Ficou famoso nos últimos anos o tal do blob. O que é o blob? O blob é o plasmódio dessa espécie aqui, né, pessoal? Saíram reportagens, não sei se vocês viram isso, tá? Ano passado saiu reportagem até na Folha de São Paulo. Herbário de Paris, ou Museu de História Natural de Paris ou de Londres, eu não lembro onde é que era, expõe um organismo que é um plasmódio que parece um alienígena que caminha pelo substrato e tem aqui, ó, 720 sexos, assim, ó, umas chamadas bastante sensacionalistas. Longe de mim criticar, né, a atuação dos jornalistas, mas é porque a gente não tem conhecimento dessas espécies. O que era aquilo, pessoal? É um plasmódio, pessoal, um plasmódio simples dessa espécie aqui, Physarum polycephalum, que ela é utilizada como modelo biológico. Antes de eu mostrar para que principalmente que ela é utilizada, né, do ponto de vista da pesquisa científica, deixa eu explicar essa questão aqui dos 720 sexos. Sabe aquela fase de mixomeba, pessoal? Lá a gente tem a tipagem gamética, né? Lá naquele, ó, nesse momento aqui, ó, da plasmogamia é que essas mixomebas vão ou não ser compatíveis do ponto de vista sexual. Então aqui a gente tem 720 tipos diferentes de amebas que podem ou não ser compatíveis do ponto de vista sexual. Só isso, pessoal. É bastante coisa, claro que chama a atenção, né? Mas as chamadas são mais sensacionalistas do que de fato é o conteúdo da matéria, né? Então é aquela fase ali, ó. Blob é o nome que eles deram então para essa fase plasmodial. Então vocês podem procurar aqui, ó, olha como são os resultados aqui, ó, sobre o Physarum polycephalum. Tem bastante coisa. Vocês vão encontrar muita coisa de artigos publicados. E tem uns vídeos, pessoal, muito bacanas. Tá? Eu não vou mostrar todos para vocês aqui, tá? Eu não vou nem mostrar esse. Nossa, a resolução ficou horrível. Vamos ver se tem uma resolução melhor. Não. Tá? Esse vídeo, pessoal, ele mostra, tá, experimentos que são feitos. Tá? E na sequência aqui vocês podem ver outros vídeos que são feitos. São placas de cultivo que são montadas em forma de labirinto. Tá? Qual que é a característica dessa fase plasmodial? Lembram daquele outro vídeo que eu mostrei para vocês? Esse aqui, eu acho que é. Ó. Esse aqui, ó, que eu mostrei lá na outra aula, né? Aí chegava, ó, tinha uma parte aqui que era super interessante, essa parte aqui do vídeo, ó, em que ele está se alimentando dos esporos de um fungo verdadeiro, aí acaba o recurso, olha só como o plasmódio fica ralinho, né? Sem muita atividade. Aí ele emite retículos para explorar o ambiente atrás de recurso. Aí quando chega no recurso, quando chega ali no recurso, olha o que acontece, tá? Ele se expande novamente. Então, pessoal, esse fungo aqui, ou esses fungos, né, o plasmódio desses fungos, ele é inteligente para achar caminhos no substrato, tá? Então são feitos experimentos e o que acontece?
O blob resolve labirintos. Ele sempre acha o caminho mais curto num labirinto. Sempre acha um caminho mais curto. O que eles colocam aqui? Eles colocam, vocês viram, ó, o que ele está colocando? Olha, quacker. O que ele está colocando lá? Está colocando comida para o blob. E o blob vai encontrar o caminho mais curto para encontrar comida através desse labirinto aqui. Ele sempre encontra o caminho mais curto. Tá? E o que é interessante, pessoal? Eles fazem esse experimento primeiro colocando a recompensa alimentícia. Depois, sem a recompensa alimentícia, e voa lá, ele faz o caminho mais curto novamente. Nossa, ele tem memória? Tem memória, pessoal. Como? Não sei, tá? É isso que eles estão investigando. Então, ele é utilizado como modelo de crescimento direcionado no caso, né, de eucariotos com memória não neuronal. De alguma maneira, tá, ele memoriza os caminhos no substrato e repete o caminho mais curto, lembrando o caminho que tinha a recompensa de alimento, tá? Então, tem, pessoal, inúmeros vídeos que vocês podem explorar aqui no... Ó, aqui está o caminho mais curto, depois ele vai repetir. Tá? Tem inúmeros vídeos que vocês podem explorar aqui, eu vou passar alguns para vocês. Vocês podem explorar botando o mecanismo de pesquisa do Google ou do próprio YouTube. O nome da espécie que eu passei ali para vocês ou o nome, né, popular ali do blob. Tá? Vai aparecer um monte de resultado, bastante coisa super interessante e tem muito artigo também. Hoje, né, eu acabei vendo aqui uma notícia. Tá? Eu não li ainda, mas é uma notícia, né, que os mecanismos que estão sendo descobertos aqui do blob, essa memória não neuronal sendo utilizada para melhorar os mecanismos de direcionamento de carro sem motorista. Tá? Então, ele é utilizado aplicando, imagina, numa tecnologia de ponta, que são carros que não têm motoristas humanos, né? Motoristas somente robôs, motoristas robóticos. Então, tem vários mecanismos aqui de percepção do ambiente, de percepção de caminhos mais curtos, que são utilizados baseados nesse modelo biológico que é o Physarum policéfalo. Ok, pessoal? Tá? Vou passar essas informações aqui para vocês. Tá? Tem muita coisa interessante, vocês podem procurar informações adicionais. Beleza? Sobre Myxomicota, pseudofungos de maneira geral, vocês ficaram com alguma dúvida? Tem algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Tudo ok? Tá bom então, pessoal. Seguinte, ó. Então, dessa parte dos dois primeiros grupos de diversidade aqui, a gente dá por encerrado. Se surgirem mais dúvidas, tá? Vocês podem me escrever, né? Perguntar depois na sequência das aulas. Então agora, pessoal, como a gente encerrou essa parte, tá? A gente começa a falar dos fungos verdadeiros, tá? Eu tenho, acredito que a apresentação aberta já. Tá aqui. Então, pessoal, aqui a gente começa então uma parte nova, tá? Já começamos a falar dos fungos verdadeiros. De grupos de diversidade, são esses três grandes grupos que a gente vai falar, né? A gente falou, né, de pseudofungos heteroconta, pseudofungos ameboides. E agora vamos falar do grande grupo dos fungos verdadeiros. Mas claro, né, pessoal, aqui a gente vai falar completo. Então a gente tem uma linhagem exclusiva, uma linhagem monofilética aqui, que são os fungos verdadeiros. Então a gente não vai deixar nada para trás. Com exceção de alguns pequenos grupos que tem uma descrição recente, tá? Eu vou passar algumas informações para vocês sobre esses pequenos grupos, mas aqui a gente vai falar de todos grandes grupos de diversidade da linhagem Eumicota. Tá? Então, pessoal, o que quer dizer o prefixo eu? Quer dizer verdadeiro, né? Micos, fungos. Então, é a linhagem dos fungos verdadeiros, ok? Então, hoje a gente vai falar das características gerais da linhagem Eumicota, tá? Várias delas a gente já falou nas nossas aulas introdutórias. Eu vou reforçar que aquelas características
são exclusivas ou compartilhadas, né? São exclusivas da linhagem eumicota ou compartilhadas com outros grupos, tá? E se der tempo, hoje ainda, a gente fala das características da primeira linhagem dos fungos verdadeiros que a gente vai destacar, que é a linhagem Microsporidia, tá? Se não der tempo da gente terminar isso hoje, a gente segue a partir da aula que vem, ok? Então, somente 2 tópicos de aula, né? Relativamente curto. Características gerais, principalmente biologia somática e reprodutiva dos fungos verdadeiros. Depois a gente vai falar, né, dos aspectos básicos da biologia, né, do crescimento somático e da reprodução de Microsporidia e a sua importância, tá? Aqui vocês vão ver Microsporidia, um grupo bastante surpreendente. Até eu fiquei surpreso quando eles foram, digamos assim, quando se descobriu que eles eram uma linhagem basal dos fungos verdadeiros, porque eles têm características bastante particulares, tá? Não se parecem com nada, mas eles, através de dados moleculares, né, foram posicionados dentro dos fungos verdadeiros, ok? Então vamos seguir aqui, pessoal. Linhagem eumicota, tá? Primeira coisa, tá? Aquela nossa velha árvore, velha nova, né? Árvore de relações filogenéticas dos eucariotos, que a gente vem mostrando todas as aulas. Então, onde que está a linhagem dos fungos? A linhagem dos fungos está aqui, ó. Nessa grande linhagem destacada de roxa, a linhagem Opistoconta, tá? Antes da gente falar da linhagem Opistoconta, pessoal, tá? A gente tem lá, ó, a linhagem Heteroconta, são os estramenopiros, lembram? Heteroconta por quê? Porque são 2 flagelos desiguais. Um deles liso, outro com os mastigonemas. Quando a gente analisa essas 2 grandes linhagens aqui, ó, a gente analisa essa árvore, a gente chega à conclusão, né, de que esses 2 grupos, a Mebozoa e Opistoconta, são relacionados do ponto de vista evolutivo, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Né? Que eles são parentes, então teve um ancestral comum muito, muito antigo que deu origem a essas 2 grandes linhagens. Esse ancestral, pessoal, se acredita que ele fosse um ancestral uniflagelado, ok? Então existem evidências tanto do registro fóssil quanto de filogenias moleculares de que o ancestral comum, que estaria exatamente nesse ponto da árvore aqui, ó, e que deu origem a esses 2 grandes grupos de diversificação de eucariotos, fosse uma célula uniflagelada, ou seja, uma célula uniconta, ok? Então esse grande grupo aqui, ó, a Mebozoa mais Opistoconta, é chamado de grupo uniconta, tá? Então o ancestral era uniflagelado. Temos, claro, células biflageladas aqui em várias linhagens de uniconta, mas isso é uma característica derivada que surgiu depois do processo de diversificação dessas linhagens, diferentemente lá de heteroconta, em que o ancestral aqui, ó, o ancestral aqui é biflagelado, aqui o ancestral é uniflagelado. Uma diferença bem grande do ponto de vista, né, da origem dessas 2 grandes linhagens, ok? Fungo é uma linhagem monofilética no contexto aqui, claro, é uma linhagem monofilética, mas ela pertence à grande linhagem aqui dos Opistoconta. O que quer dizer Opistoconta? Lembram que quando eu caracterizei lá os heteroconta, eu vou tentar fazer um desenho aqui, pode ser que fique meio tosco, eu vou desenhar inclusive desse lado, tá? Então, como que é a célula hipotética desse ancestral aqui dos heteroconta? É uma célula com 2 flagelos, um liso e outro com os mastigonemas. Composição anterior, o sentido de natação nessas células seria esse. Opistoconta, pessoal, quer dizer lado oposto, ou seja, é no começo dessa linhagem aqui, ó. Aqui é um ancestral uniflagelado, que deu origem a essas 2. Mas no momento que elas se diversificaram, o flagelo dos Opistoconta mudou de posição. Aqui o flagelo
é com posição posterior. Portanto, o sentido de natação das células flageladas aqui nesse grupo é esse aqui, pessoal. É isso que quer dizer opistoconta. É flagelo com posição oposta. Oposta a qual? Ao flagelo original lá que teria posição anterior, portanto seria posição posterior. Então esse seria o sentido de natação das células flageladas aqui em opistoconta e é isso que de fato acontece. A gente observa a diferença de posição flagelar entre os opistocontas e o heteroconta, por exemplo, tá? Quando eles estão no processo natatório, ok? Então é um grupo monofilético. Aqui no contexto, né, dos opistoconta, está inserido na linhagem dos opistoconta. Então aqui nós temos a linhagem fungi. Como o grupo irmão de fungi, nós temos um grupo de protozoários chamado nucleária. Vocês devem ter visto bem por cima nucleária na disciplina de protozoários heterotróficos. Esse é o grupo mais próximo que temos dos fungos verdadeiros. Só que o que tem mais aqui, ó? Fora esses outros grupos, tá? Dentro dos opistoconta temos uma outra linhagem muito diversa, extremamente importante, que somos nós, os animais. Então, já falei isso na nossa aula inicial, mas nunca é demais repetir, né, pessoal? No contexto das grandes linhagens dos eucariotos, fungos e animais são proximamente relacionados. São parentes próximos do ponto de vista evolutivo. Estão na mesma grande linhagem, a linhagem dos opistoconta, ok? Então, naturalmente, né, pessoal, o fungo é muito mais relacionado aos animais do que com as plantas, ok? Então, essa é a primeira, né, dedução que a gente tira aqui dessa árvore de relações filogenéticas, ok? O que quer dizer um grupo monofilético? Né? Um grupo que teve uma origem única, ou seja, um grupo natural. Então, existiu um único ancestral que se diversificou em toda a diversidade que nós conhecemos hoje de fungos verdadeiros. Tá? Então, não restam dúvidas que fungos verdadeiros, os eumicetos, são uma linhagem natural, ou seja, uma linhagem monofilética, ok? O que caracteriza essa linhagem monofilética, pessoal? Se vocês começarem a resgatar os conhecimentos lá que a gente adquire quando está estudando nas disciplinas iniciais, né, a questão das filogenias, por isso que eu falei que é importante revisar os conceitos de sistemática filogenética, pelo menos os básicos, né, pessoal? Para definir um grupo monofilético, tá? Independente do método de reconstrução filogenética que foi utilizado, é necessário que existam apomorfias, né? Que existam caracteres que são considerados derivados. E muitos desses caracteres, o ideal é que sejam caracteres, além de apomórficos, né? Sejam sinapomórficos, ou seja, né? Caracteres ali que sejam exclusivos desse grupo, tá? Então, quais que são as sinapomorfias dos fungos verdadeiros? Pessoal, é difícil estabelecer, porque a maioria das características que são exclusivas dos fungos verdadeiros vão ser exclusivas no contexto dos opistoconta, não são exclusivas no contexto dos eucariotos. Mas como que a gente sabe então, né? Porque a gente faz estudo de sistemática filogenética baseado no DNA e a gente percebe que, na verdade, são características que convergiram. Mas, igual, não são características exclusivas. Então, pessoal, a gente tem aqui, tá, algumas características que vão ser sinapomórficas, mas somente no contexto dos opistoconta. E algumas outras características, né, a grande maioria vão ser compartilhadas, mas as características, claro, são importantes para delimitar os fungos. Então, a gente delimita os fungos verdadeiros, pessoal, baseado principalmente, tá? Deixa eu perguntar aqui para vocês, tá? Vocês acreditam que essa árvore de relações filogenéticas aqui, ó, ela é de 2012, relativamente recente, e ela é muito bem aceita. Essa árvore de relações filogenéticas, ela é baseada em que tipo de característica dos organismos? Em todos os tipos de característica ou em alguma característica mais específica? São características fisiológicas, morfológicas, ultraestruturais,
moleculares, o que vocês acham que é utilizado para fazer a reconstrução filogenética dessas grandes filogenias? Moleculares, professor? Exatamente, Thiago. São características moleculares, tá, pessoal? Essencialmente, o que é feito, tá, pessoal? De maneira rasa a explicação, tá? São feitas sequências de DNA não muito longas, tá? Hoje as técnicas já estão bem mais avançadas, então é quase utilizado quase que o genoma inteiro, mas geralmente são regiões não muito longas que têm condições de ser comparadas entre... Imagina, pessoal, fazer comparação de características entre todos os eucariotos é difícil pra caramba, porque os eucariotos são muito diversificados. Então, por exemplo, não tem como comparar a característica morfológica, né? Por exemplo, presença ou ausência de asa. Não tem como, não faz sentido, né? Por quê? Porque lá, vegetal, alga, não tem isso. Tá? O fase fotossintetizante, né? A gente viu, né, que a questão da endossimbiose de plastídeos, né, ela aconteceu diversas vezes. Então, pessoal, basicamente, o que os organismos têm em comum? É sequência de DNA. E ela é super confiável para fazer as reconstruções filogenéticas. Então, na verdade, as sinapomorfias que a gente encontra nos fungos são, na sua grande maioria, evidências moleculares. São evidências de sequências de DNA no final das contas. Tá claro, né? Essas sequências de DNA, algumas delas são expressadas, ou são regiões codificantes, outras não são regiões codificantes, são regiões intrônicas, tá? Então, essas sequências de DNA são exclusivas dos fungos verdadeiros, tá? Na grande maioria das vezes. Tem algumas características mais palpáveis que não sejam sequências de DNA, tem algumas características morfofisiológicas, mas eu já adianto para vocês, nem sempre vão ser sinapomorfias, vão ser características, na verdade, compartilhadas com outros grupos, ou né, mais distantes, ou eventualmente até com alguns grupos mais próximos. De qualquer maneira, pessoal, que características são essas? Tá? Primeiro, no contexto dos Opisthoconta, ó, pessoal, aqui, quando surgiu essa linhagem Uniconta, essa linhagem como um todo aqui, pessoal, ela é fagotrófica como um todo. Aqui no contexto dos Opisthoconta, tá, houve uma perda gradual da fase fagotrófica com a tendência ao uso de enzimas digestivas. Vou fazer outra pergunta aqui para vocês, pessoal. Tá? A questão da digestão e nutrição dos fungos, a gente já falou bastante, né? Ela é extracorpórea, extracelular. Como que é a nutrição dos animais? Como que é a nutrição dos animais? Ela é como? Ela é extracorpórea e extracelular? Ou ela é intracorpórea e intracelular? Ou ela é um misto desses dois? Como que é a digestão dos animais? Você sabe, né? Como que é a nossa digestão? Como que ela é? Podem pensar aí um pouquinho. Como que é a digestão nos animais, nos metazoários? Professor, ela não é um misto dos dois? Te explica melhor. Por exemplo, assim, ó, se a gente for pensar num aracnídeo, uma aranha, ela não faz uma digestão extracorpórea? Exatamente, ó, pessoal. Então, a maioria dos animais, a maioria tem digestão intracorpórea, mas, pessoal, nós não secretamos enzimas digestivas, como o Thiago falou, a própria aranha, né, é um caso mais extremo, além de ser extracelular, é extracorpórea também, quase que como os fungos, né? Então, pessoal, nós compartilhamos com os fungos a capacidade de secretar enzimas. No geral, né, a grande maioria dos animais tem digestão intracorpórea, porque, Thiago, mesmo a aranha, ela começa a digestão fora do corpo, mas depois ela consome aquele material que foi previamente digerido, aquele animal que foi predado, e ela completa o processo digestivo dentro dela, né? Ela tem um trato gastrointestinal, que é o que falta nos fungos. Então a digestão
na maioria dos animais, ela vai ser completamente intracorpórea, como é o nosso, né? A gente tem um sistema gastrointestinal, a gente coloca para dentro do nosso corpo. Mas a digestão é feita dentro das nossas células? Não. A digestão não é feita dentro das nossas células. As nossas células intestinais, ou enfim, são diversas células, né? Eu estou simplificando, mas as nossas células secretam as enzimas digestivas. A nossa digestão, pessoal, é extracelular. Então aqui, ó, a maioria dos opistoconta compartilha a digestão extracelular, mas não compartilha a digestão extracorpórea. Então, no contexto aqui dos opistoconta, há uma perda gradual da fase fagotrófica. Nós temos células que fazem fagocitose? Sim, temos, né? A gente sabe, né? Tem lá os macrófagos, tá? Fungo, pessoal, não tem nenhuma fase que faz fagotrofia, nenhuma, tá? Então a nutrição aqui, ó, é completamente osmotrófica. Fungos têm capacidade simplesmente de absorver nutrientes. Não tem nenhuma fase fagotrófica. Então aqui, no início da linhagem fúngica, a gente tem a perda total da fase fagotrófica. Eu não gosto de caracterizar os grupos com características negativas, né? Perdeu aquilo, né? Então eu prefiro dizer que os fungos ganharam o modo de nutrição exclusivamente osmotrófico, tá? Com digestão completamente extracelular e extracorpórea, tá? Então, nós compartilhamos uma dessas características com os fungos, que é a digestão extracelular, mas não compartilhamos a característica da digestão extracorpórea. A nossa digestão é intracorpórea, ok? Ficou claro isso, pessoal? Então, a osmotrofia, vamos entender o que é uma sinapomorfia. Ó. Se a gente está analisando somente a filogenia dos opistoconta, a osmotrofia é uma sinapomorfia dos fungos verdadeiros. Agora, se a gente está analisando no contexto dos eucariotos de maneira geral, não. Por quê? Por que não? Porque onde que ela surgiu de novo? Surgiu lá na linhagem dos estramenopilos, tá? Então, no contexto dos opistoconta, tá? Fica fácil, né? Aqui fica mais fácil, né? Fica, na verdade, mais claro, né? De caracterizar a osmotrofia como uma característica exclusiva dos fungos. Mas exclusiva dos fungos no contexto dos opistoconta, porque no contexto dos eucariotos não é exclusiva. Surgiu de maneira independente lá nos estramenopilos, ok? Convergência evolutiva, e a gente já tinha falado disso nas aulas anteriores. Entendidos, pessoal? Ok até aqui? Então vamos seguir. Sim. Beleza. O que mais a gente tem de característica aqui dos fungos verdadeiros, pessoal? A parede celular quitinosa e com beta-glucanos, tá? Então, quitina e beta-glucanos são polissacarídeos estruturais, são exclusivos dos fungos verdadeiros, mesma coisa que a perda da fase fagotrófica ou a osmotrofia. Depende, né? Depende do contexto. Elas vão ser... A parede celular desse jeito é exclusiva no contexto dos opistoconta, né? Mas tem um bendito de um estramenopilo lá que forma a quitina também. Uma espécie. Então, no contexto dos eucariotos de maneira geral, não é exclusiva. E a produção de quitina, não necessariamente a deposição na parede celular. A gente já falou, né? Não é exclusiva dos fungos verdadeiros aqui nos opistoconta, porque muitos animais também produzem. Só que animal não tem parede celular, né? Vai estar depositado em outro tipo de estrutura no contexto dos animais, né? É um outro tipo de estrutura que é gerada que não a parede celular. Mas o polímero, o polissacarídeo é o mesmo. É a quitina, ok? Mas, de maneira geral, parede celular quitinose com beta-glucanos, digamos assim, ó, é quase uma característica exclusiva dos fungos verdadeiros. É quase. Se não fosse por uma bendita espécie lá dos estramenopilos, seria a sinapomorfia ideal. Mas acaba que não é, né? O que a gente vai fazer? O mundo natural não funciona como a gente quer. Glicogênio como polissacarídeo de reserva, pessoal. Então vamos lembrar aqui, ó. Nos fungos estramenopilos, micolaminarina. Nos amebozoa, glicogênio. Então a gente já vê que não é exclusiva. Mas serve para caracterizar.
tá? É uma boa característica para a gente, né, definir aí os fungos verdadeiros, porque compartilha isso com os animais também, tá? É um polissacarídeo de reserva de glicose, tá? Que é utilizado como estrutura ou polissacarídeo de reserva aqui nos fungos verdadeiros também. Vai ficar armazenado, né, pessoal, em vacúolos especiais dentro da célula. Essa característica, sim, essa aqui, boa sinapomorfia. Ergosterol como esteroide de membrana. Tá? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês, tá, num estudo dirigido para vocês investigarem mais a função dos lipídios de membrana, os esteroides de membrana nas membranas biológicas, né? A gente tem o colesterol nas células animais, o citosterol nas células vegetais e o ergosterol nas células fúngicas dos fungos verdadeiros, tá? Então é um lipídio esteroide que tem importância na estruturação da membrana. Qual membrana? Principalmente a plasmática, mas também nas outras membranas. Sem esses lipídios esteroides, a membrana perde a sua semifluidez. Vocês lembram, né? Uma característica das membranas biológicas, ela é semifluida, tá? Ela é um estágio entre o sólido e o líquido, basicamente, né? Ela é semifluida. Então, essa estrutura de membrana, ela é mantida por lipídios esteroides, tá? E o lipídio esteroide exclusivo dos fungos verdadeiros é o ergosterol, tá? Vou pedir para vocês investigarem um pouco mais características do ergosterol. Que mais a gente tem aqui de características dos fungos verdadeiros? Só, pessoal, algumas um pouco mais gerais, outras um pouco mais específicas, tá? Fase somática sempre séssil. Não tem fase somática móvel aqui. A única fase somática, não estou falando de fase reprodutiva. Fase somática móvel, que a gente vai ver na disciplina inteira, pessoal, é quem? São o que a gente acabou de ver ali, os plasmódios. A única fase que se move, que não é séssil, que a gente vai ver na disciplina toda. Todos os outros organismos da sua fase somática é estática, é séssil, não possui mobilidade própria. E aqui, pessoal, a gente tem uma diversidade bem grande em relação à celularidade, né, das fases somáticas. Tá? Lembrando, eu estou falando em fase somática, não de fase reprodutiva. Então temos organismos unicelulares, principalmente as leveduras. Tá? Na aula de hoje, né, se der tempo, até deixa eu ver que horas são, tá? São 2h30. Tá? Nós vamos falar das microsporídeas e também quitrídeas monocêntricas. Tá? Então aqui a gente tem uma diversidade grande de organismos unicelulares, principalmente as leveduras. Mas também temos muitos organismos pluri- ou multicelulares que correspondem às quitrídeas policêntricas, mas principalmente às fases ou organismos miceliais, né, pessoal? Aqueles organismos que vão ter como sua unidade básica de crescimento a hifa. Tá? Então aqui nós temos principalmente leveduras e micélios, mas saibam vocês que tem outras formas de vida também. Então aqui, pessoal, não tem fase plasmodial. A fase plasmodial, a fase ameboide, né, é exclusiva ali dos pseudofungos de amebozoa, tá? Então aqui a gente volta a falar daquelas fases somáticas mais características dos fungos, né? Leveduras e fases miceliais, fungos filamentosos, ok? Reprodução, né? Reprodução a gente já falou. O fungo sempre vai formar esporo, né? A gente vai falar muito de esporo aqui durante a caracterização de todos os grandes grupos de fungos, né? A gente vai falar de esporos de origem assexual ou sexual. Ambos os tipos de reprodução, pessoal, são muito bem difundidos em quase todos os grupos de fungos. Varia, claro que varia. O grupo que a gente vai falar hoje não tem reprodução sexual, por exemplo, não tem meiose. Tá? Na aula que vem a gente já começa a falar de grupos que começam a apresentar meiose, mas são grupos preponderantemente assexuais. Depois tem um outro grupo lá, né? Eu já vou dar uma comentada, que não tem também outro grupo que perdeu fase sexual. Aí quando chega nos fungos mais derivados, nos grupos megadiversos, que correspondem a basídio e ascomicota, aí lá começa a ter uma preponderância de fases sexuais, na grande maioria dos grupos. Tá? Então,
é bem variável, a gente vai falar bastante de reprodução assexuada e bastante de reprodução sexuada também. Os fungos têm essa característica, tá? De muitas linhagens apresentarem ambas as fases, tá? Muitas linhagens apresentam ambas as fases. Lembrando, né, a gente tem nomes para essas fases, pessoal. Fase anamórfica para a fase assexuada e fase teleomórfica para a fase sexuada. Vamos repetir esses nomes, claro, de maneira exaustiva, tá? Ciclo de vida, isso é importante, tá, pessoal? Isso aqui é importante. No geral, tá? Vamos botar assim, ó, que 99% dos fungos verdadeiros, quando apresentam reprodução sexuada, o seu ciclo de vida é do tipo com meiose zigótica. Então, esqueci, acabei de revisar, esqueci, vai revisar de novo. Tá? Então, meiose zigótica é aquela meiose em que a fase somática, independente de ser quitrídea, microsporídea, levedura, micelial, a fase somática tem núcleos haploides. Então, são os núcleos haploides, tá, que vão sofrer o quê? Mitose. Porque os núcleos diploides, pessoal, não sofrem mitose. Núcleos diploides em fungos verdadeiros não sofrem mitose. Aí depois eu vou lá, faço os estudos dirigidos e pergunto qual a fase que sofre mitose. As pessoas sempre me respondem, a fase diploide. Não, pessoal, a fase diploide nos fungos verdadeiros é efêmera. Ela é formada, forma o núcleo 2N a partir da fusão de dois núcleos N, tá? Então, essa célula que é gerada, a primeira divisão celular que ela vai sofrer já é a meiose. Os núcleos 2N não sofrem mitose. Às vezes eu acho que eu estou repetindo muito isso aqui, mas parece que quanto mais eu falo, mais as pessoas se confundem. Então, ó, os núcleos diploides nos fungos verdadeiros não sofrem mitose. Tem exceção? Tem. A gente vai destacar, tá? Tem dois grupos aqui dentro dos fungos verdadeiros, em algumas leveduras, em algumas quitrídeas, que podem ter ciclos de meiose espórica. Mas quando chegar lá eu vou destacar, porque no geral, pessoal, 99% das espécies, a meiose dos fungos verdadeiros vai ser zigótica. Ou seja, eu vou perguntar aqui, ó, uma fase somática. Qual é a ploidia da fase somática? N, sempre é N. No máximo, vai ter fase somática que vai ter 2 núcleos haploides por célula, mas são núcleos independentes. Vai ser uma fase N mais N, uma fase chamada dicariótica, mas esses núcleos nunca se fundem para depois fazer mitose. Quando eles se fundirem, já vai formar o quê? O zigoto, e o zigoto logo já sofre a meiose, ou seja, a única fase 2N desses fungos aqui é o zigoto. O zigoto é a única fase 2N. É a única fase do ciclo de vida que vai estar escrito lá. Fase diploide, fase 2N. A única. E qual a característica dela? Ela logo sofre a meiose, ou seja, meiose do tipo zigótica. Por quê? Porque quem sofre a meiose é o zigoto. E o que é o zigoto? O zigoto é a célula originada da fecundação. Tá? Isso é uma regra da biologia. Então, o zigoto sofrendo meiose, nós temos meiose do tipo zigótica. Relembrando, não lembra desses conceitos, vai lá e faz a revisão no capítulo pertinente do Raven, ok? Vamos detalhar isso daqui bastante ao longo, né, do restante da disciplina, e quando tiver sessão eu vou chamar atenção para vocês. Mas eu não vou ficar repetindo, né? Aí aqui a meiose é zigótica, a meiose é zigótica. Quando eu não falar nada, quer dizer que a meiose é zigótica, beleza? Como que eles são popularmente conhecidos, pessoal? Tá, então aqui a grande diversidade de fungos que tem nomes populares, né? Em português, muitos nomes populares são em inglês, né? Se vocês forem procurar informação na literatura em inglês, tem muito fungo específico que tem nome popular em inglês ou em outras línguas, mas não tem nome popular em português. Por quê, né? Porque a cultura fúngica não é muito bem difundida nos países lusófonos, né? Nos países que falam português. É uma coincidência,
tá? Então, nem em Portugal, nem nos países africanos que falam português e nem aqui no Brasil, nós temos uma cultura micofílica, uma cultura de coletar fungos, de utilizar fungos na alimentação, tá? Nós somos uma sociedade, na verdade, mais micofóbica. Então, por exemplo, o nome popular que tem para aquela estrutura, que tem um estipe, um pilho, é cogumelo. Ou minha avó chamava de chapéu de cobra. Mas eu acho que é um termo muito antigo, não sei se alguém aqui já ouviu falar. Mas pessoal, quando a gente compara com o inglês, existem várias espécies de cogumelo que têm os seus nomes populares. Várias, na verdade são centenas, cada um. É como se a gente chamasse todas as árvores pelo nome popular de essa é a árvore, árvore. É assim, imagina, é assim que é em português. Cogumelo, cogumelo, cogumelo. Sem um nome popular específico. E em português, claro, a gente tem, né? O pau-brasil, a sibipiruna, o flamboyant, a goiabeira, a pitangueira. Por quê? Porque a gente conhece essas espécies, tem cultura botânica, mas não temos cultura micológica, infelizmente. Então os nomes populares são esses aqui, são restritos. São os mofos, leveduras ou fermentos, né? Os fermentos são leveduras, no caso, né? São nomes populares para fungos unicelulares. Cogumelos, orelhas de pau, carvões e ferrugens, que são nomes de doenças, na verdade. Algumas pessoas conhecem, outras não conhecem. Não é um nome tão popular assim. Estrelas da Terra tem esse nome popular, mas ele é uma tradução do inglês, tá? Que vem de um gênero que tem um formato bastante característico e parece uma estrela que fica na Terra. É um fungo gasteromiceto, que a gente vai ver durante a disciplina. Mas pode ser que muitos de vocês, né, eu esteja falando isso aqui, não saibam do que eu estou falando, apesar de ser um nome popular. Coloquei aqui um nome popular em inglês que é muito comum de ser utilizado, aportuguesado, que é o termo puffball, que refere a alguns fungos, né, que formam uma grande massa de esporos e que se dispersam pelo vento, formando uma nuvem visível de esporos, né? Então, não tem uma tradução para o português, então a gente acaba utilizando o nome popular em inglês. E ele está cada vez... A língua é mutável, né? Então, cada vez tem ficado mais popular. As trufas, né, que é utilizado na área culinária. Então, quem tem afinidade com a área culinária conhece ou já ouviu falar do termo trufa, né? São fungos verdadeiros. Mas, pessoal, isso daqui, né, de nome popular, não tem mais muitos nomes populares. Tem o fungo véu de noiva. Também, assim como o termo estrela da Terra, ele ficou popular mais recentemente, né? Não é um termo de domínio popular, como quando a gente compara, por exemplo, com as plantas, né? Então, infelizmente, os nomes populares são restritos. A gente tem que caracterizar os grandes grupos de fungos verdadeiros para a gente conseguir avançar no seu conhecimento, tá? Eu não tenho como ficar dizendo aqui, ó, esse grupo é aquele dos cogumelos. Nossa, não dá, porque tem 1 milhão de grupos aqui que tem cogumelos. Mesma coisa esse aqui é o grupo dos mofos. Não tem como caracterizar, porque mofo vai ter nos basidiomicetos, nos ascomicetos, tá? Então, são termos muito genéricos, tá? Não tem nenhum termo muito específico, com exceção aqui das estrelas da Terra, das trufas, que são nomes populares a grupos taxonômicos um pouco mais restritos. Os outros nomes são nomes populares extremamente genéricos, nenhum deles se refere a uma única espécie, como é no caso dos nomes populares de árvores, né? Que a grande maioria dos nomes populares se refere a uma única espécie. Reforçando, né, pessoal? Isso é reflexo da nossa falta de cultura micológica, tá? Não somos uma sociedade que valoriza, né, e que conhece os fungos da sua micota, né, da sua funga. Então a gente acaba arcando com essa consequência, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Então vamos lá, pessoal. Os grupos que a gente vai ver aqui nessa parte de fungos verdadeiros, tá? Então, eu vou até... eu volto aqui depois nesse slide. Eu posso dar uma comentada, tá? Nos principais grupos que a gente vai ver. Eu vou voltar aqui, ó, para esse layout aqui da página do projeto TOL Web, do Árvore da Vida, né, pessoal? Então, essa aqui é a árvore de relações de eucariotos. Ela tem mais ou menos as mesmas informações daquela árvore que eu mostro para vocês nos slides, aquela árvore
com as linhagens coloridas. Então aqui, ó, nós temos aqui os opistoconta. Desculpa, né? Os uniconta, mais especificamente os opistoconta. Então, ó, amebozoa mais opistoconta são os uniconta. Tá? Então aqui, ó, no contexto dos opistoconta, temos a linhagem fungi. Tá? Eu já deixei aberto aqui, pessoal. Então aqui, ó, a página, ó, essa página, quando vocês clicam aqui, ó, fungi, vai abrir essa página aqui com a árvore de relações dos fungos verdadeiros, mas mais importante, pessoal, muita informação em inglês, tá? Então aqui é para quem lê inglês, sobre os fungos verdadeiros. Super bacana essa introdução. Essa introdução aqui, pessoal, também escrita a respeito exclusivamente dos fungos verdadeiros, não tem em nenhuma das literaturas que eu passei para vocês, tá? Ela tem só nesse site, ela tá super bem escrita. Tá? Então tem várias características exclusivas dos fungos verdadeiros, aquelas que são compartilhadas. Aqui, ó, no final do segundo parágrafo, ó, ele fala, na verdade, no segundo parágrafo como um todo, ó, que os fungos compartilham com os animais a habilidade de secretar enzimas hidrolíticas, né? Enzimas que vão fazer digestão extracelular, aquilo que eu tinha acabado de comentar com vocês. Só que ele acaba fazendo a separação, ó, de que os fungos, né, ao contrário dos animais, não têm um sistema de digestão interna no seu corpo, não tem um estômago, que é uma estrutura, ou um trato gastrointestinal que é encontrado nos animais. Tá? E aqui ele segue a caracterização geral, algumas características mais específicas, ó, características inclusive ultra específicas que eu nem comentei com vocês, pessoal. Tem uma estrutura aqui, ó, chamada Spindle Polar Bodies, que eu vou passar para vocês aqui darem uma pesquisada também. Fala da questão da parede celular, tá? Tem muito mais informações aqui. Fala sobre registro fóssil, questão de biogeografia, algumas curiosidades sobre fungos verdadeiros, discussões de aspectos filogenéticos e depois, ó, uma extensa lista de bibliografias, todas em inglês naturalmente, e vários sites populares, todos em inglês também, tá? De associações micológicas, de observadores de fungos, de micólogos amadores, micólogos mais profissionais. Então tem aqui, ó, sites de bases de dados de fungos com fotografias, com identificações e também aqui links para imagens e para laboratórios, né, de pesquisa, ó. Associações profissionais também, laboratórios de pesquisa, né? Caso vocês queiram saber quais são os principais laboratórios que trabalham com fungos, tá? A gente tem todas essas informações aqui, ó, no site, no caso, no link, né, dos fungos nesse projeto Árvore da Vida, tá? E aqui, né, pessoal, naturalmente, se a gente vem aqui nas imagens de fungos, tá? Tem muita coisa, né? Minha internet está um pouquinho lenta. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem? Sim, professor. Tá. A sua imagem... Sim, tá perfeito. Perfeito. Tá, que eu acabei de sua ver. Imagem... Tá com um probleminha minha internet, ó. Então, pessoal, não vou ficar explorando aqui essa aba imagens, tá? A gente pode fazer isso num outro momento. E vocês podem fazer em casa também, explorar aqui os links de imagens e de vídeos aqui sobre os fungos verdadeiros. Naturalmente, ó, pessoal, dentro de cada um desses clados aqui, ó, dos terminais da árvore de relações aqui dos fungos verdadeiros, vocês podem clicar, né? Eu não sei se vai dar certo, ó, mas um dos grupos que a gente vai ver hoje, ó, Microsporidia, vocês podem clicar. Ó, até que abriu aqui, ó. Tá abrindo lento, mas abriu. Aqui não tem informações, mas tem pelo menos algumas imagens e tem bibliografia sobre Microsporidia, né? Mas para grupos mais bem estudados, por exemplo, a Basidium micota, a gente espera que tenha muito mais informação. Então vocês podem, né, explorar imagens, informações, ó, pessoal. Basidium micota, olha aqui, ó. Uma introdução super bem escrita, características, discussão de relações filogenéticas, olha a lista de bibliografia,
tá? Aqui, sobre Basidium micota, o último grupo que a gente vai ver. Tá? Então, vocês podem explorar bastante o site aqui, o link dos fungos verdadeiros no projeto Árvore da Vida. Pessoal, tem bastante coisa para vocês explorar. Eu aconselho vocês a dar uma explorada adicional, ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão aqui da minha internet. Só um minutinho, pessoal, porque corre o risco de cair. Deixa eu ver o que está acontecendo. Bom, a princípio, né, tá funcionando. Vamos seguir a nossa aula aqui, então. Voltar aqui para esse slide, tá, pessoal? O que tem nesse slide é basicamente o que a gente encontra aqui, ó. Se clica nos fungos verdadeiros, então, essa árvore de relações aqui, ó, basicamente, ela tem as mesmas informações dessa aqui, tá? Essa é uma árvore de relações filogenéticas dos fungos verdadeiros, tá? Pessoal, para a gente entender, tá? Só para a gente pontuar, tá? Como que vai funcionar a disciplina daqui para frente, tá? A gente tem, no contexto dos fungos verdadeiros, tá? Ali por meados da década de 70, 80, se percebeu que os mixomicetos e aqueles outros grupos relacionados, e que os omicetos e aqueles outros grupos relacionados não eram fungos verdadeiros. Isso só foi comprovado mesmo a partir de evidências moleculares, mas já na década de 70, 80, os primeiros, os sistemas de classificação daquela época já separavam. Então já se separava, né, a linhagem ou o grupo, o reino dos fungos verdadeiros, né? E os fungos verdadeiros, pessoal, eles foram descritos originalmente com 4 grupos taxonômicos principais, ok? Isso começou mais ou menos em meados da década de 70, 80 a separar os fungos verdadeiros dos pseudofungos, tá? Com 4 grupos taxonômicos clássicos que eu chamei aqui. Então, que vem lá da taxonomia clássica, da taxonomia baseada em caracteres morfológicos. Então, nós temos os quitridiomicetos, os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. São os 4 grandes grupos de diversidade fúngicos da taxonomia clássica, baseados em evidências morfológicas. Com o avanço das evidências moleculares, se chegou à conclusão do que? Primeiro, tá aqui, ó, aqui a correspondência, tá em branco. Tá, em branco aqui, ó, nós temos o que era considerado então quitrídeo. Aqui em cinza mais claro, o que era considerado zigo. E aqui, ó, em mais glômero, aqui, e aqui em cinza mais escuro, o que era considerado, né, basídeo e asco, que já se desconfiava que eram grupos aparentados, tá? Microsporídea, pessoal, não era considerado fungo verdadeiro. Era classificado lá no começo das classificações, junto com as bactérias, vocês vão entender por quê, e depois como protozoários. Só a partir de evidências moleculares é que começaram a ser classificados junto com os fungos verdadeiros. Então, qual que é o cenário geral? Por exemplo, ó, quitridiomicetos. Então, ó, cadê os quitridiomicetos aqui? Tá? Foi definido um grupo segundo a taxonomia clássica, mas quando chegaram os estudos moleculares se percebeu que, ó, que os quitridiomicetos, na verdade, correspondem a pelo menos 3 linhagens independentes dos fungos verdadeiros. Ou seja, é um conceito polifilético, não é um grupo natural. A mesma coisa com o zigo. São pelo menos 5 linhagens, tá, que a gente tem aqui. 5 linhagens do que era considerado zigomicota. Também não é um grupo natural. Agora, basídio e asco se confirmaram como grupos naturais, como grupos monofiléticos. Tá? Microsporídea, como eu falei, nem era considerado, tá? Só foi classificado como fungo verdadeiro depois do advento das filogenias moleculares. Pessoal, no restante da disciplina, tá? Eu vou apresentar os grupos segundo a taxonomia clássica. Claro,
incluindo microsporídea. Então hoje a gente fala de microsporídea. Na aula que vem a gente começa a falar de Chytridium micota. Sim, mas como assim, professor? Acabou de falar aqui, ó, Chytridium micota não é um grupo natural, é um grupo polifilético. Ok, só que para a caracterização geral, a gente usa essas características morfológicas, a gente fala quem são os Chytridium micota, a gente entende essa história de que foi descrito como um grupo natural, mas não se confirmou baseado nas filogenias moleculares. É um grupo artificial, mas para termos didáticos, a gente apresenta eles juntos. A gente sabe que eles são polifiléticos. A mesma coisa com os zigomicetos, né? Então a gente vai ter uma aula para os Chytridium, para o zigo. O único grupo de zigo que a gente vai tratar à parte é glomeromicota, mas porque eles são diferentões mesmo, tá? Eles merecem uma aula só para eles, tá? Eles são completamente diferentes, já são considerados há muito tempo um filo totalmente independente no contexto dos fungos verdadeiros, tá? Então, no geral, a gente vai apresentar os grupos clássicos. Então, a gente vai ter uma aula hoje, microsporídea, depois Chytridium, depois zigo, depois glômero, depois 2 aulas para asco e 2 aulas para basídio. Mesmo os grupos polifiléticos, tá? A gente vai tratar eles como uma unidade, mas saibam vocês, não são grupos naturais, simplesmente compartilham algumas características e tiveram, durante o histórico de classificação dos fungos verdadeiros, digamos uma história conjunta. Foram descritos, né, como um grupo homogêneo, como um grupo, uma categoria taxonômica, né, um taxon, só que não confirmou nas filogenias moleculares, diferente de asco e basídio. Esses sim são grupos naturais, então não tem problema nenhum, né? Mas a gente vai ter uma aula para Chytridium micota. Lá na aula de Chytridium micota eu vou reforçar, vou dizer, pessoal, lembra? Chytridium não é um grupo natural, tem pelo menos aqui, ó, 3 linhagens distintas. Mas essas linhagens possuem características incomuns, então a gente vai tratar eles aqui como Chytridium micetus. Mesma coisa os zigomicetos. Aí nos outros grupos, né, facilita mais porque são grupos monofiléticos, ok? Então aí facilita. Beleza? Pessoal, deu para entender mais ou menos como que vai funcionar essa árvore de relações aqui? Eu vou mostrar ela outras vezes, claro, né? Na próxima aula, né, a gente já começa, ver se vai dar tempo, né, a gente terminar a microsporídea hoje. Então a gente já começa a falar de Chytridium, né? Então lá de Chytridium a gente vai falar aqui, ó, dos Chytridium miceto propriamente dito, dos Neocalimastigomicetos e dos Blastocladium micetos. Nossa, que nome difícil. Beleza, pessoal, é tudo Chytridium micota. Só que a gente tem que saber, são linhagens independentes de fungos chytridiais, de fungos que têm características em comum. Ok? Entendidos em relação ao funcionamento aqui da disciplina, como que a gente vai avançar, como que a gente vai seguir daqui para frente? Beleza. Pessoal, são 3 horas, né? Nossa aula aqui vai até 13h10. Então é o seguinte, ó, vamos deixar essa parte de microsporídea aqui, ó, o primeiro grande grupo aqui dos fungos verdadeiros para a aula que vem, tá? Tá ok por hoje. Então a partir da semana que vem não, né? Porque temos um feriado. Vamos nos encontrar só no dia 19. Então no dia 19 de setembro a gente retoma. Então eu tenho que anotar, né? Porque vocês já viram que eu me confundo. Então no dia 5 a gente parou em microsporídea, tá? Então a gente retoma para não ficar quebrado, né, pessoal? Não vai dar para, vocês já viram que eu falo muito, né? Não vai dar para eu explicar em 10 minutos, não dá tempo, vou me passar, então vou acabar, né, atrapalhando aí a dinâmica de vocês. Vocês têm que ter esse tempo de aula entre as disciplinas, né? Então a gente começa a nossa próxima aula desse ponto, falando já do primeiro grupo de diversidade de fungos verdadeiros, que é microsporídea. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Alguma coisa que vocês queiram falar? Alguma coisa que vocês queiram comentar? No? Tá tudo tranquilo, né?
Pessoal, eu tô devendo para vocês, tá? É o seguinte, ó, eu não passei nenhuma tarefa ainda, né, avaliativa para vocês, tá? Eu tenho ela praticamente pronta. Falta eu dar uma finalizada e compartilhar, tá? Eu já fiz essa. Não é obviamente culpa de vocês não tem nada a ver com isso, mas eu tenho muita disciplina, né? Acabo ficando um pouco sobrecarregado, né? Porque tem que ficar muitas vezes aqui editando vídeo, subindo vídeo, preparando material, mas enfim, isso não é problema de vocês, eu tenho que me organizar melhor aqui para passar de uma vez esse estudo. A minha ideia, pessoal, é fazer isso amanhã, tá? Amanhã, então, para todas as turmas de micologia, eu já vou passar a primeira tarefa avaliativa. Pessoal, sobre a tarefa avaliativa, tá? Então, não, a gente já falou, não vai ter prova, né? Não vai ter prova, aquela prova clássica, estressante para todo mundo. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês, né? Vão ser tarefas para vocês fazerem em casa, para vocês vão ter tempo. Eu vou dar aí, no mínimo, né, umas 2 semanas para vocês fazer. Então, pessoal, façam com dedicação, né? Façam pesquisando a bibliografia, pesquisando os sites que eu indiquei para vocês. Façam uma pesquisa consistente e façam bem os trabalhos, né? Para a gente ficar essa parte, né, que depende da participação de vocês, tá? Eu vou pedir um pouco de empenho, tá bom? Não vai ser nada do outro mundo, vai ser tudo, obviamente, com consulta, mas vai ter algumas coisas lá que vocês vão ter que procurar um pouco a mais além do que eu falei aqui na disciplina, tá? Não é simplesmente exercício de fixação daquilo que eu falei. Eu vou dar algumas coisas para vocês pesquisar a mais, tá? Vocês vão ter que ir um pouco além disso que a gente está indo aqui. Isso é uma das características desse ensino remoto, né? Fica por conta de vocês e um pouco a mais, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Professor, Oi, José. eu sigo o que vai ter colocado lá na minha turma. Isso, porque assim, ó, Tá. tudo, pessoal, eu espelho, né? Eu faço as atividades espelhadas, né? Por causa que tem muita gente que assiste, né, em outras turmas, como é o caso do José Luiz. Mas eu sei da tua situação, não te preocupa que eu não esqueço. Ó, às vezes tem que esquecer, professor. Aí aqui, ó, Valeu, obrigado. quando fica aparecendo aqui o avatar de vocês, pessoal, facilita pra mim, tá? Porque eu olho a cara de vocês e digo, eu lembro quem é, né? Porque os nomes, né, pessoal, não é tão bom e às vezes fica aqui só as letras, né? Então quando eu olho para vocês eu lembro quem é, então isso me ajuda também aqui na parte da aula, beleza? Pessoal, mais nada a comentar, mais nada a, enfim, perguntar, tá? Se vocês não têm nenhum comentário, nenhuma dúvida, eu encerro a aula por aqui então, tá bom? Tenham uma boa semana, obrigado pela atenção. Até mais ver. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Valeu.